Porque é a base de tudo. O sangue de Jesus é a base de tudo. E nós vamos ver isso. Então o tema da ministração é o precioso sangue de Jesus Cristo. Se você estiver pensando em fazer o rema, pare de pensar e age, irmão. É algo maravilhoso, é algo que vai fazer parte da sua vida. Eu estou falando de coisa 10 anos atrás. Aí você pode falar assim, 2 anos demora muito. Só que eu estou usufruindo em torno de 10 anos atrás essa palavra que me libertou. Então cuidado com o pensamento de que é demorado, do que são muitos dias na semana. Você vai usufruir da palavra de Deus e do conhecimento por toda a sua vida. E gerações vão provar do que você provou. Amém? Glória a Deus. Abra lá em 1 Pedro 1,17. Aleluia. 1 Pedro 1,17. O precioso sangue de Jesus Cristo. 1 Pedro 1,17 é o nosso texto base. 1 Pedro 1,17. Estou lendo na revista e atualizada. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, que aqui é o sangue de Jesus, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Sabe, irmãos, o sangue de Jesus é extremamente precioso. E foi por amor de vós, por amor de mim e por amor de você, que ele se entregou voluntariamente naquela cruz. Havíamos errado em Gênesis, na pessoa de Adão e Eva. Adão e Eva desobedeceu a Deus. Muitas pessoas vêm com uma teoria de que diz, como que pode? Por que Deus Deus expulsou do céu, e ele fez isso com Satanás, mas por que já não expulsou da terra também? Mas a ótica correta não é essa. A ótica correta foi que Deus empoderou Adão e Eva com glória, com poder, com autoridade, com a presença dele, onde Satanás não era um problema. Mesmo Deus fazendo tudo aquilo, eles caíram num erro. E quando eles caem num erro, a glória era tamanha Vamos lá e vamos em Gênesis 3:6. Gênesis 3:6. Então, a ótica correta foi, Deus deu todo o poder a Adão, toda a autoridade, abençoou, e ele não precisava ter caído no erro. Mas caiu. E vamos ver isso. Gênesis 3:6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. O poder, a glória de Adão e Eva era tão grande, que eles não percebiam, e o olhar deles tão espiritual para as coisas de Deus, para as coisas do alto, que eles não percebiam que estavam nus. Tamanho resplendor de que havia na vida deles. Porém, com a queda, com a desobediência, acontece isso. Eles pecam, entram o pecado, e eles percebem que estavam nus. E eles colocam folhas, tentando cobrir a nudez. E aqui é o homem com as obras, com o jeitinho,
com a forma de achar que dá para resolver um problema complexo. Mas não era aquilo o fato. Somente de cobrir. Mas era algo espiritual e profundo demais. Gênesis 3:20. Gênesis 3:20. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Nós vamos aprender que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Deus, ele faz um sacrifício com animais e cobrem. Note aqui que a Bíblia fala que cobrem, não tira. Cobre, não tira o pecado e o erro deles. E ficou essa questão. O homem pecou, destituído foi da glória de Deus. O homem foi feito para ter comunhão com Deus. Por isso que o cônjuge não nos satisfaz 100%. As coisas e as conquistas da vida não nos satisfaz 100%. Porque há um trono no nosso coração que é somente de Deus. Porque o homem e a mulher foi criado para isso. Para adorar o Senhor. Então havia um problema gigantesco aqui. Sabe, Kenneth Hagin fala no livro dele, eu vou indicar para vocês, O Precioso Sangue de Jesus, que você sabe o valor de uma coisa quando você percebe que há uma necessidade. Você sabe o valor do alimento quando você está sem comer. Você sabe o valor do ar quando você não consegue respirar. E com a queda do homem, com a queda da mulher, o sangue de Jesus era a única coisa que resolveria. Por isso tamanho ser precioso, por isso esse nome precioso que Pedro fala. É muito interessante, irmãos. Aquilo se torna precioso com a necessidade. Você lembra uma época atrás que faltou gasolina. Você tinha dinheiro no bolso, você tinha tempo, o seu carro estava ali, mas cadê os postos com gasolina? Então a gasolina se tornou preciosa além do preço do dinheiro. E com a queda do homem, e nós vamos ver que é o cordeiro que estava preparado desde a fundação do mundo, com a queda do homem, aleluia. Essa conta precisava ser paga. Aleluia. Aleluia. Então o sangue de Jesus é precioso por causa do seu poder redentor. Abra lá em Hebreus 9:22. Hebreus 9:22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. A Bíblia fala que o homem trabalhou, a Bíblia fala que o homem e a mulher se relacionou, a Bíblia fala que o homem e a mulher povoaram a terra, mas sem derramamento de sangue, todas aquelas ações não resolviam o problema deles. E tome Torre de Babel e não sei o que, vamos fazer tal coisa, mas sem derramamento de sangue não resolvia o problema deles. Aleluia. Aleluia. Levítico 17:11. Levítico 17:11. Porque a vida da carne está no sangue. Levítico 17:11. Eu o tenho dado a vocês sobre o altar para fazer expiação pela vida de vocês. Porque é o sangue que fará expiação pela vida. Então precisava de um derramamento de sangue, de alguém inculpável, inocente, puro, sem pecado. E só existia um que poderia fazer isso.
Davi veio e fez grandes coisas. Salomão veio e fez grandes coisas. Ezequiel veio e fez grandes coisas. Abraão veio e fez grandes coisas. Mas somente Jesus. Aleluia. Aleluia. Por isso que, irmão, todas as esferas da nossa vida nós vamos falar de Jesus. Seja no trabalho, seja na política, seja na rua. Todos os lugares nós vamos falar de Jesus. Porque Ele é digno. Ele é digno. Sua esposa não morreu por você. O seu esposo não morreu por você. Os seus pais não morreram por você. E há uma aliança de sangue. E eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas você vê em tribos indígenas, e até no mundo mesmo, em situações, amigos, que fazem uma aliança de sangue. Basicamente, e bem por cima, eles misturam o sangue, seja um corte na mão ou alguma coisa. Misturam o sangue, uns bebem, outros misturam e colocam no ferimento. Tem diversos rituais por aí. Fazendo uma aliança de sangue, de compromisso, de proteção, de parceria. E se tem alguém aqui hoje, que eu não sei se você teve em religiões ocultas e fez coisas desse tipo, saiba que o sangue de Jesus é mais poderoso do que qualquer outra coisa. E quando você está aqui comendo o pão e bebendo o cálice, você fez uma aliança com Deus em Cristo Jesus, superior a qualquer coisa que você praticou no passado. Então, se você está sendo atormentado por isso, saiba que a aliança com Jesus Cristo é o poder de Deus e supera qualquer investida do diabo. Você não está preso. Aleluia! O diabo é um falsificador das coisas de Deus. Tenta falsificar, tenta enganar, vazio de poder. Aleluia. Então saiba disso. Atos 20, 28. Aleluia. Atentai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, o qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Aquele sangue, você sabe, em Isaías 53, 4, diz que pelas pisaduras de Jesus, nós somos curados. Aleluia. Você lembra do ladrão na cruz? Jesus estava lá. 2 ladrões, um creu nele. Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Agora saiba que o diabo vai ficar tentando colocar coisas do seu passado, dizendo que você não pode cultuar, não pode ter comunhão com Deus porque você fez isso ou fez aquilo, mas saiba que quando você aceitou Jesus, você tem uma aliança de sangue com Ele e o seu passado foi cancelado. A nossa fé está no sangue, fé no sangue. Jesus não fez uma entrevista com aquele ladrão. O quanto você matou, o quanto você roubou. Jesus falou, ainda hoje estarás comigo no paraíso, porque eu paguei o preço pelo seu pecado. E ele morreu com consciência limpa. E o que está te atormentando? Que está atrapalhando a sua consciência? Está minando a sua fé? Saiba que quando você aceitou Jesus, você possui uma aliança de sangue com Ele. E todo o preço foi pago. O diabo vai tentar voltar coisas na sua cabeça. Mas você fez isso, mas você fez aquilo. Mas saiba que tudo foi pago. O sangue de Cristo é precioso pelo seu poder de purificação. Hebreus 8, 7. Aleluia. Hebreus 8, 7. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz, eis aí vem dias, diz o Senhor,
E firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Rafael, nós vamos falar coisas aqui, irmãos. Rafael, eu fui assassino antes de encontrar Jesus. Você está perdoado pelo sangue de Jesus. Eu não estou falando lei de homens. Isso é entre cada lei de país. Eu estou falando aspecto espiritual. Quando você aceitou Jesus, se reconheceu como seu único, exclusivo e eterno Salvador, você pode se esquecer disso. Rafael, eu traí. Mas eu aceitei Jesus, mas o diabo continua colocando na minha cabeça: ei, você é livre pelo sangue de Jesus. Tudo foi pago na cruz. O diabo tenta colocar na cabeça coisas e aspectos para que você não tenha uma vida com Deus. Mas saiba, Ele te perdoou. Eu sei que isso dá uma chacoalhada na religiosidade. A religiosidade não quer isso. Quer, vamos fazer, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Sim, nós vamos fazer coisas boas, mas primeiro a nossa fé está no sangue de Jesus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Aqueles que aceitam Jesus, é pago o preço. Então não importa o que você fez. Eu li um exemplo no livro de um ministro abençoado, que ele contou a história de uma mulher que antes de aceitar Jesus, vou voltar um pouquinho para você entender, ele recebeu uma carta no escritório dele, do ministério, e essa mulher estava falando: eu vou me matar, porque eu não consigo mais viver com essa culpa. E esse ministro falou: não, vamos conversar e tudo, vamos entender. E ela estava contando para ele que: olha, eu saí com vários homens. E aquele ministro conversando com ela, falando dos aspectos de Deus e tudo. E perguntou para ela: isso aconteceu quando? Ela falou: há 28 anos atrás. E ele explicou exatamente o que eu estou te explicando. E falou para ela: quando você aceitou Jesus, a conta do pecado foi paga. O diabo está tentando te matar com uma coisa de uma conta já foi paga. Quantos aqui já receberam uma conta e as empresas querendo que você pague uma conta que você já pagou? E o diabo faz exatamente assim. E essa mulher estava quase se matando por uma coisa que já tinha sido paga. Fé no que Jesus fez por você. Eu durmo em paz, irmão. Antes de Jesus Cristo, eu vou te ensinar aqui o que acontece depois. Rafael, muito boa ministração, mas eu errei e pequei depois que aceitei Jesus. Vamos chegar lá. Mas saiba que o teu passado, o diabo não pode colocar o teu passado diante de você, porque Deus em Cristo Jesus te perdoou. Por que isso é tão importante? Porque cada vez que nós deixamos esses pensamentos do diabo entrar, mina a nossa fé.
mina a nossa comunhão com Deus. Você precisa ter fé no sangue de Jesus. Eu sei que eu estou falando com pessoas aqui. Coisas que você talvez não falou para ninguém. Ei, Deus está falando, ei, elimina isso hoje. Eu paguei o preço na cruz. A Bíblia fala que Jesus não houve dolo na boca dele, não houve pecado. Tudo aquilo foi para você. Não foi para colocar na foto do desktop, não foi para colocar um quadro na casa, bonito, ele sangrando, foi para você viver uma vida sem culpa. Aleluia, aleluia, aleluia. Hebreus 9:11. Hebreus 9:11. Hebreus 9:11. Quando, porém, veio Cristo, oh aleluia, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, mas por meio de sangue de... Não dessa criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou nos santos dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros, e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Ele fez, irmãos. Ele fez, irmãos. Aleluia, 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 aleluia. Cada chicotada, cada coisa que ele sofreu foi por mim e por você. Foram as nossas dores, foram as nossas enfermidades, foram os nossos erros. E ele se entregou para que tenhamos uma consciência pura. E eu quero falar aqui com muito cuidado e com muito carinho. Como está a sua consciência? Nós vamos ver até essa ministração que a nossa consciência contaminada atrapalha a nossa vida de fé. E coisas que talvez nós não estamos recebendo pela fé, é porque estamos andando na fé, andando pela fé com uma consciência de obras mortas. Não vai dar certo. Fé no sangue de Jesus. Rafael, mas eu fiz outras coisas. Fé no sangue de Jesus. Fé no sangue de Jesus. Aleluia. Sabe, você viu aqui nesse texto, a Bíblia fala, no sentido de animais, purificação da carne. E no sentido de Cristo, não coloca isso por quê? Porque é todo o seu ser. Era um problema interno, irmãos. Era um problema de natureza. Era algo gravíssimo. Chega de pensar em relacionamentos frustrados. Chega de pensar em coisas que você deveria fazer, que deveria ter feito. Chega de pensar no tempo que você passou. Chega de consciência assim, irmãos. Aleluia. Aleluia. Ele morreu por você. Aleluia. O escrito de dívida foi cancelado. Era para nós estarmos naquela cruz. Mas Deus nos amou tanto que colocou Jesus naquela situação por mim e por você.
Mas o diabo vem com um pensamento suave. E quando você menos espera, você está pensando em coisas que você não devia pensar no seu passado. E o Espírito Santo está nos alertando hoje que nós não devemos pensar. Isso pode atrapalhar o seu casamento, isso pode atrapalhar o seu trabalho, isso pode atrapalhar o seu ministério, por uma coisa de um preço que já foi pago e você não resolve o passado. Somente o sangue de Jesus consegue resolver o passado. Tenha fé no sangue de Jesus. Tenha fé no sangue de Jesus. Aleluia. Rafael, eu sou cristão, entendi e errei. Abra lá em 1 João 1,7. Aleluia. 1 João 1,7. Se porém andamos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vai lá para 1 João 1,9. A gente volta para esse aqui. 1 João 1,9. Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. A provisão do sangue de Cristo, ela é para o passado, para o presente e para o futuro. Se você errou, nascido de novo, há solução. Você não precisa andar com isso. Você precisa confessar diante de Deus o seu erro e crer e ter fé no sangue de Jesus, que Ele te purifica de todo o pecado. Mas não, o que fazemos nessas situações? Estamos confiando no sangue de Jesus ou estamos querendo lutar com o diabo com a mente? Você não vai conseguir, irmão. Você não vai conseguir. Ele vai começar a falar e vir por caminhos e por coisas que vai te dar um nó na sua cabeça. Ei, fala, diabo, eu já pedi perdão. A Bíblia diz que o sangue de Jesus me purifica e eu estou livre. Vou tomar a senha, vou orar por cura, vou correr na igreja, vou ofertar, porque eu sou livre. Note que é algo que ele quer que você pare. Deixa eu entender, vamos entender melhor. Aí, meu amigo, ele senta no seu ombro, tome-lhe ideia, e vai daqui, vai dali, e aí quando você vai ver, passou um ano atrasado no seu ministério, por coisa que você está pensando e remoendo, que você tinha o sangue de Jesus ali provido para você na cruz. Ele entra por uma porta, mas ele quer outras coisas. Aí passam 1 ano, 2 anos, o seu casamento destruído. E quando você vai ver, foi um pensamento do passado, foi um erro do passado, que você não corrigiu com o sangue de Jesus, orando, que aquilo foi tomando proporções maiores e estragou o seu relacionamento. Sabe isso? Eu estou falando de pecado, mas pode acontecer com o ministério também. O fato de nós estarmos aptos, estarmos elegível como filho de Deus para andar na luz da palavra e exercer o ministério, não necessariamente é o que a gente faz, irmão. Temos que tomar muito cuidado. Eu amo jejum, eu prego sobre isso, tem ministração minha no canal do YouTube, só que você tem que tomar muito cuidado, porque você é filho de Deus, porque Jesus morreu por você. Porque senão ele vai começar a te enrolar, o diabo. Não deu certo porque você não jejuou 5 dias, não jejuou 10 dias, não jejuou 20 dias. Aí quando você vê, você está fazendo campanha, eu vou 50 vezes no monte, 300 vezes E por quê? Tentando ficar uma coisa que você já é, filho de Deus. Amo esse tema, não estou pregando uma coisa em detrimento da outra. Isso eu estou falando para você tomar cuidado. Não é o quanto você ora, não é o quanto você jejua, não é o quanto você faz, não é a sua escala que um dia você faltou, não é alguma coisa que aconteceu, alguma situação, é o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que o diabo tem que correr.
é o sangue de Jesus que ele não pode. E isso é muito sutil. E começa a ir. E começa a acontecer. E quando você vai ver, você está começando a achar, é bênção, nós temos que ler muitos livros, nós temos que fazer muita coisa. Mas é sutil, se a gente não tomar cuidado. Tal coisa não aconteceu porque eu não li 5 livros na semana. Tal coisa não aconteceu porque eu não orei tal coisa. Tal coisa não aconteceu porque eu não fiz tal coisa. Eu devia ter feito uma visita, não fiz. Irmão, cuidado. Cuidado. Nós somos filhos de Deus. E adentramos no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. A linha é fina. Claro que nós vamos fazer muita coisa, com certeza, irmão. Nós vamos avançar. Mas, tanto para agir aqui na terra, quando nós chegarmos no céu, estou aqui por causa do sangue de Jesus. Ele morreu por mim. Posso ter pregado para 300 milhões de pessoas e 300 milhões de pessoas serem convertidas. Eu vou chegar a falar, estou aqui por causa dele, aqui ó, sangue de Jesus aqui. É sutil, irmão. Ele tanto vem com pecado quanto coisas que nós possamos estar errando. Lícita. Eu vou dormir essa tarde. Aí vem condenação. Então aí você não vai ser curado, hein? Se dormir essa tarde aqui, dar aquele cochilinho lá. E aí você sai de uma posição de vitória, uma posição do sangue de Jesus, uma posição para uma coisa no esforço. E aquilo vai tomando proporção e quando você vê, a fé vai minando. Porque o diabo ele vai te enrolando. Toma muito cuidado com isso, irmãos. Então, errou depois de nascido de novo, peça perdão a Deus. Quer conversar com a gente, irmão? Estamos aqui para abraçar, para conversar, mas não somos uma pessoa que você tem que ficar confessando para a gente o seu pecado. Você pode confessar na sua casa, com mão dada com a sua esposa, ou sozinho, ou com alguém, ou com a gente se você quiser, mas faça isso. Mas você não precisa de ninguém. A Bíblia fala que se você confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo. A Bíblia fala que Ele vai fazer um interrogatório com você? A Bíblia fala que Ele vai te penalizar. Não, a Bíblia fala, 1 João 1,9, pessoas estão precisando marcar esse versículo aqui, eu percebo pelo Espírito. Esse capítulo e esse versículo. 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por que Deus faz isso? Porque se Ele não purificar, o seu pecado fica ali, você não consegue ter mais comunhão com Ele, você não consegue mais, as coisas não começam a dar certo, as coisas vão virando uma bola de neve. Errei, pede perdão, ponto. Fé no sangue de Jesus, zerou. A minha vida vai avançar. Sabe, irmãos, isso que eu te falei, tanto do pecado quanto ministerialmente, é um desafio. Às vezes a gente chega do trabalho, centro de cura aqui, nós vamos orar pelas pessoas, não deu tempo de orar tanto. Não deu tempo, foi muito corrido o dia. Tem dia que dá, mas você tem que confiar no sangue de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Não deixar aquilo aí o diabo, então agora, hoje que não deu tempo, hein? Não vai ser aquele poder não, viu? Onde está isso na Bíblia? E olha, eu estou falando com pessoas aqui bem específico. Mesmo que o seu cônjuge fale e aponte para você. Fala aí, Jesus já me perdoou. Porque às vezes nós podemos errar um com os outros. E às vezes as pessoas ainda apontam o dedo. Você fez aquilo lá, hein? Não, mas eu já orei a Senhor, o Senhor me perdoou. Mesmo que alguém fale isso para você, fique com fé na palavra de Deus. Ninguém pode te acusar e ir contra a palavra de Deus. Eu não estou falando para você fazer isso de forma premeditada, então eu vou pecar porque eu tenho o sangue de Jesus. Não, a Bíblia fala que se você ficar deliberadamente no pecado, vai ter problemas gravíssimos por conta disso. Eu não estou falando disso. Eu estou falando você escorregou.
aconteceu, saiba que você tem um advogado diante de Deus, Jesus Cristo, o justo. O justo. Terminei o relacionamento, não deu certo. E o diabo fica, você devia ter feito aquilo outro, devia ter sido assim, devia ter cortado o cabelo assado. Percebeu que errou? Pai, perdoa. E Deus vai preparar outra coisa para você. E seja assim em trabalho também, às vezes acontece. Só quem nunca errou foi Jesus Cristo, gente. E pessoas estão minando aqui a fé, estão minando a autoridade, estão minando o ministério por coisas que estão uma consciência de obras mortas. Ei, larga isso hoje. Não tenta mais na força do seu próprio braço. Fala, Senhor, eu recebo o sangue de Jesus Cristo nessa situação. E chega a bola para frente. Aleluia. 1 João 1,7. Aleluia. 1 João 1,7, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aleluia. Apocalipse 1,4, vou chamar o João aqui para o teclado. Apocalipse 1,4, aleluia. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus. O sangue de Jesus nos libertou dos nossos pecados. O sangue de Jesus. E isso é muito latente quando estamos começando a caminhada cristã. Mas e depois de uns anos? Estamos confiando ainda no sangue de Jesus ou no que estamos fazendo? Porque o tempo passa, irmão. E se não tomarmos cuidado, podemos esquecer que foi pelo sangue de Jesus que nós precisamos do sangue de Jesus. Aleluia. O sangue de Jesus Cristo é precioso por causa do seu poder pacificador. Colossenses 1,18. Aleluia. Colossenses 1,18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo seu sangue, pelo sangue da sua cruz, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmos todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ei, você tem paz com Deus pelo sangue de Jesus. Deus está chamando pessoas aqui para coisas grandes. E pessoas estão falando para ele, eu não sou digno. Não é para mim isso, é muito grande. E Deus está falando para pessoas aqui, ei, você é digno sim. E você tem paz comigo, não pelo que você fez, pelo que você era, ou pelo que você conquistou, mas pelo sangue de Jesus na cruz. Eu percebo pessoas recentemente na nossa igreja, Deus chamando para coisas grandes. Ele faz, irmão. Ele faz. Ele faz. Mas é o sangue dele. Não importa o que você fez, não importa o que você foi, não importa o quanto você errou, Deus tem uma nova história para você, mas pautada no sangue. Porque no sangue de Jesus, nós saímos pelaquela porta e o diabo não consegue mais jogar na nossa mente. Porque nós confiamos no sangue de Jesus.
Mas quando é um esforço nosso, quando saímos daquela porta, Ele fala, mas e isso? Mas e aquilo? Mas e aquilo outro? Aleluia, aleluia. O sangue de Jesus pacificou, trouxe paz à lei quebrada que o homem quebrou, o pecado. Aleluia. Você não precisa ter mais uma consciência de culpa. Aquela noite, aquele dia não precisa mais te aterrorizar. Paulo disse, esquecendo as coisas que para trás ficam, eu avanço. Se Paulo tinha que esquecer, irmão. Romanos 3:23. Aleluia. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Jesus te justificou por meio do sangue dele. Era um preço que você não conseguia pagar, irmão. Ainda que o mundo inteiro esteja te acusando, Jesus Cristo está te dizendo, eu paguei esse preço. Se você não tem eu como Senhor e Salvador, pode ter hoje. Se você já tem, basta orar, e o sangue de Jesus vai te purificar. Aleluia. O sangue de Cristo é precioso por causa do seu poder conciliador. Efésios 2:13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo é precioso por causa do seu poder encorajador. Hebreus 10:19. Tanto tendo, pois, irmãos, intrepidez, para entrar no Santo dos Santos, no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, e lavado o corpo com água pura. O Santo dos Santos, irmãos, nós acessamos pelo sangue de Jesus. Não há racismo nenhum no meio cristão. Vou repetir. Não há racismo nenhum no meio cristão, porque quando chegamos aos santos dos santos, Deus olha a nossa pele como uma cor vermelha do sangue de Jesus. Ele nos olha como Ele fez com Adão e Eva, cobrindo a pele deles com a pele de animal, e hoje nossa pele está coberta pelo sangue de Jesus. Quando nós adentramos ao Santo dos Santos, Ele já mora dentro de nós. Quando temos comunhão com Ele, Ele vê pele vermelhas. Ensanguentadas de um sangue puro e perfeito.
Aleluia. Kenneth Hagin conta um testemunho no livro dele, muito interessante. Um pastor chegou para ele e falou: Hagin, aconteceu uma situação e eu queria que você conversasse comigo, falasse sobre isso. Ele falou: chegou uma pessoa nova na igreja e recebeu cura para uma determinada situação. E uma pessoa bem antiga não estava conseguindo receber cura numa determinada situação de enfermidade. E o Hagin falou: eu vou te responder. Está na parábola do fariseu e do publicano. O fariseu diz: Senhor, eu não sou como ele. Eu jejuo, eu faço, eu aconteço. Eu não sou como esse publicano. O publicano nem olhava para o céu, batia no peito e falava: eu preciso de ti, eu dependo da sua graça, eu dependo da sua vida. Parafraseando, qual saiu justificado? Jesus disse. O Hagin diz: quando eu fui impor a mão sobre ela, ela começou a falar: você sabe, Senhor, que eu fiz isso, que eu dou aula não sei na onde, que eu faço tal coisa, que eu fiz tal coisa. Ei, deixa eu te falar, todo o acesso pela fé na nossa herança é baseado no sangue de Jesus. O coração dela estava tão cheio de si e do que fazia, que ela não conseguia. Não tinha mais uma fé simples. Era uma fé misturada com obras, com a graça, com o sangue. E qual esfera da nossa vida a gente está misturando? O que o diabo está falando que não está acontecendo por causa disso, por causa daquilo outro, e a gente fica que nem rodando e roda, e vai, e vai, e vai. Ei, deixa eu te falar. O Espírito Santo é direto, objetivo e claro, dentro do seu coração. Tudo que for fora isso, o diabo está tentando te enganar, através dos pensamentos. Tem galardão? Com certeza tem. As obras são importantes? Com certeza são. Fomos salvos pelas obras. Para fazer as obras, aliás. Para fazer obras. Mas não é isso, irmãos. Quando entramos, modo de dizer, porque já estamos, mas no Santo dos Santos, como o Hebreus fala, Deus vê o sangue de Jesus. Qual o erro que Deus está... Qual o erro que o diabo está atrapalhando a sua comunhão com Deus? Foi um dia que você errou a música? Foi um dia que você errou de pregar? Foi um dia que você falou com o irmão e estava meio chateado? Qual foi o erro que está te incomodando? Somos salvos, recebemos herança, tudo pela graça e pelo sangue de Jesus. O que você não está recebendo? Reflete sobre isso. Ah, não aconteceu porque eu não fiz tal coisa. Porque se eu tivesse estudado inglês antes, se eu tivesse feito isso antes, e o diabo te incomodando. É a sua fé para agir sobre aquilo já sendo minada, sendo minada, sendo minada, sendo minada, sendo minada. Eu devia. E quando você vai ver, você está bem pequenininho. E o diabo está bem grandão. É o sangue de Cristo. Repita comigo. É o sangue de Cristo. Aleluia. Abra lá em Apocalipse 12, 11. Aleluia. Eles, pois, Apocalipse 12, 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho
que deram. Numa antiga aliança, o povo hebreu passou sangue na porta, foi o suficiente para não ter morte. Numa nova aliança, aleluia, aleluia, aleluia. O poder do sangue de Jesus, abra lá em Lucas 5,17. Lucas 5,17. O sangue de Jesus é precioso porque ele é poderoso. Lucas 5,17. Ora, aconteceu o quê? Num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio. Diante de Jesus, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Algo muito interessante aqui, irmãos. Jesus fala o que é mais fácil: dizer perdoados estão os seus pecados. E quem crê que seus pecados estão perdoados aqui? Pelo sangue. Ou levanta e anda. Por que Jesus estava querendo dizer isso? Ei, a força do pecado, a força dessa doença, a força que o diabo estava colocando nisso, foi quebrada, aniquilada pelo perdão dos pecados. O pecado é a legalidade. O pecado é a porta para a doença, a miséria. Então Jesus falou: o que é mais fácil? Uma vez que eu perdoo, e Ele perdoou nossos pecados na cruz, essa doença não é nada. A miséria não é nada. Porque, diabo, a sua força está no pecado. Uma vez que os pecados foram perdoados, não, você pode tentar, mas não vai conseguir. Eu vou fazer uma ilustração para você. Eu posso estar aqui numa manutenção na igreja e minha mão está com pó de sujeira. Ok? Tudo bem? Isso é o novo nascimento e o pecado. Eu lavo a minha mão, eu não sou o pó. Eu lavo a minha mão, acabou, eu peço perdão, estou livre daquilo. Antes, o pecado era a natureza das pessoas que não têm Cristo. Era algo interno, era algo que saía de dentro da mão, dos ossos, do espírito. Era algo interno, não tinha como lavar, não tinha como cobrir. Você não é pecador. Você não é pecador. Mas o diabo quer te enganar. E Jesus já disse: o que é mais fácil? Cremos e que recebemos o nosso perdão através do sangue de Jesus. Logo, a enfermidade não é nada para nós. Toda a legalidade estava no pecado e você foi liberto do pecado. João 10,17, estou caminhando para o fim. João 10,17, aleluia. João 10,17, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida
para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para revê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Jesus não tinha pecado. Deus colocou sobre ele na cruz, mas ele andando aqui, ele não tinha pecado. Logo, ele deixa claro nesse versículo: ei, a morte não tem poder sobre mim. A doença não tem poder sobre... Ei, você não precisa morrer cedo. Eu não estou falando que você nunca vai morrer fisicamente. A gente sabe que a morte física é o último inimigo a ser vencido. 120 anos, talvez um pouco mais é o limite. Ou seja só 120 anos, não sei. Mas Deus tem longevidade de vidas, de dias para você, aqui na terra. E você não precisa morrer com doença. Você pode fechar o olho, respirar, e ir embora, e ir para o lar. Jesus, ele deixa claro isso. Ninguém tira a minha vida, porque ele não tinha pecado. E quando nós fomos perdoados pelo sangue de Jesus, nós também temos uma posição de que como se o pecado nunca tivesse existido. Aleluia. Aleluia. Como se o pecado nunca tivesse existido. Então tudo que acontece é o diabo tentando jogar situações. Não caia nisso. Não tem como, irmãos, e eu falo isso por uma inspiração, não estava aqui, uma inspiração que veio. Não tem como, grava isso, gente, Deus está falando para mim também. Nós fazemos obras maiores nessa terra que Jesus, porque Jesus foi ao céu sem confiar no sangue de Jesus. Não tem como. E eu termino com esse versículo, 1 Timóteo 1,18. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combata, firmado nelas, o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E como eu rejeito uma boa consciência? Quando as coisas acontecem e eu não resolvo com o sangue de Jesus. E vai acumulando uma má consciência daqui, uma má consciência dali, e a sua fé naufragando. E sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, como o pastor René falou aqui, você não acessa as bênçãos de Deus e as heranças do Senhor. Aleluia. Aleluia. Será que a nossa fé está naufragando? Por uma má consciência de alguma coisa? Ou a sua consciência está limpa, baseado no sangue de Jesus? Não no que você fez, não no que você tentou resolver. Sabe? Como o nosso pastor já ministrou várias vezes aqui tão bem, precisamos voltar ao primeiro amor. E uma das coisas que nós voltamos ao primeiro amor é entendendo que não é na força do nosso braço, mas é no sangue de Jesus. É muito fácil começar isso fervoroso, mas os anos vão passando e a gente vai querendo dar o nosso jeito, querendo resolver da nossa forma, e é perigoso. Eu tenho uma direção para orar para algumas pessoas e nós já estamos chegando no final. Aleluia, aleluia. Você pode orar em línguas, se o grupo de música puder vir. Queria orar por aquele casal. Aleluia, aleluia. Queria orar pela minha irmã Ana. E se tiver alguém que essa mensagem, algo estava te consumindo, ao ponto daquele testemunho que o irmão Kenneth Reagan disse, que algo estava te consumindo, e você já não sabia, não aguentava mais, e essa palavra foi de encontro no seu coração, e você quer
que a unção, uma unção repouse sobre essa palavra que você recebeu para romper coisas, vem aqui na frente. Somente esse pedido. Se você estava passando por uma situação crítica, na sua cabeça coisas pesadas, e essa palavra veio de encontro ao seu coração, e você quer uma unção para acompanhar e selar essa palavra, vem aqui na frente. Eu não tenho muito tempo. Vou chamar minha esposa aqui. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho
caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos Você pode colocar de pé, irmão. Vamos cantar sobre a cruz, cantar sobre o sangue que nos restaurou. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Somos livres. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos lava dos pecados, restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem aqui ama Jesus? Quem aqui foi livre dos pecados pelo sangue de Jesus?
Pode ir sentando. Aleluia. Aleluia. Queria fazer alguns convites rápidos. Tem alguém aqui que nunca aceitou Jesus como seu único, exclusivo e eterno Salvador? Esse sangue está disponível para todos, mas tem uma coisa que nós precisamos fazer, é reconhecê-lo como Senhor da nossa vida, Jesus Cristo. E esse sangue te purifica de todo o pecado, e todo escrito de dívida é cancelado. Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus como seu único, exclusivo e eterno Salvador? Levante sua mão. Aleluia, todos salvos. Nos encontraremos todos no céu um dia. Aleluia. Tem alguém aqui que quer se reconciliar com o Senhor? Eu errei, eu pequei, eu saí dos caminhos do Senhor, quero me reconciliar com Ele. Tem alguém que quer se reconciliar com o Senhor? Vem aqui na frente, queremos orar por você, unir nossa fé juntos. Ninguém? Glória a Deus. Eu vou estar aqui. Se você estiver passando por alguma enfermidade, gostaria de unirmos a nossa fé com você a respeito de cura, estarei aqui depois do final. Tem os irmãos aqui da equipe ministerial e as irmãs também que podem te ajudar. Então não saia daqui se você tiver alguma dor, alguma coisa, e queira que nós unimos a nossa fé com você, com a sua. Amém? Estaremos aqui para te abraçar e orar com você. Amém? Somos uma família, amém, gente? E a nossa família está crescendo, amém? Glória a Deus. Eu queria, por fim, deixar indicado para vocês o livro O Precioso Sangue de Jesus, de Kenneth Hagin. Foi recentemente traduzido para o português pela nossa editora Rema Brasil Publicações. Não sei se tem lá, se não tiver, você conversa com o pessoal, vê se tem alguma previsão para chegar. Mas esse livro é maravilhoso. Amém? Pastor René? Glória a Deus. Então, irmãos, sejam edificados pela prática da palavra.